Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estaremos juntos com o objetivo de mediar conhecimento sobre a educação inclusiva. Relembrando, meu nome é Raquel Cizilho e dando continuidade nós vamos desenvolver assuntos condizentes ao atendimento educacional especializados em habilidades, altas habilidades e superdotação, correto? Como eu gosto de imagens, sempre estou repetindo que a imagem vale mais do que 1000 palavras. Observe a imagem no slide. Será que ela não representa mesmo uma criança? Será que ela não lembra mesmo uma criança superdotada, com altas habilidades? Então, vamos lá. Vamos iniciar comentando sobre os estudos internacionais. Eles demonstram que o percentual de crianças superdotadas ou com altas habilidades varia de 10% a 15% no Brasil, não é isso? E as estatísticas elas apontam um número menor devido a dificuldades de identificação que ocorrem nas escolas. Pode ser muito mais do que esse, né? Alguns superdotados, ele tem a fantástica habilidade artística, esportiva, social, criativa, não abordada no teste de QI. Então, normalmente, tem capacidade específica ou múltipla, superior à humanidade. Precisa, então, de apoio pedagógico diferenciado. Muitos, é uma surpresa, muitos não acreditam ser superdotados. Os superdotados, muitas vezes, são ruins em determinadas atividades intelectuais. Isso a gente não acredita, mas como? Mas podemos identificar um superdotado antes até mesmo da fase escolar. Vale esclarecer que a superdotação é em grande parte genética. Então ela já traz esses traços na família, não é isso? Nos antepassados. E a inteligência é fruto do nosso código genético e de fatores ambientais, claro. Então falaremos de algumas características, não é isso? Das altas habilidades e superdotação. Então vamos lá. Número 1. Aprende fácil, rapidamente e até novas outras línguas. É original, é imaginativo, criativo, não convencional. Está sempre bem informado, inclusive em áreas que não são comuns. Às vezes a gente estranha, não é isso? A criança falar sobre aquele assunto. Pensa de forma incomum para resolver os problemas, muitas vezes não utilizam-se de fórmulas, eles usam a estratégia para resolver. É persistente, independente, autodirecionado, faz coisas sem ser mandado, Você nem fala para fazer, ele já está fazendo. Mostra senso comum e pode não tolerar tolice. Acha tudo chato. Inquisitivo e cético. Está sempre curioso sobre o como e o porquê das coisas. Está sempre na interrogação. Adapta-se com bastante rapidez às novas situações e novos ambientes. É esperto ao fazer coisas com materiais comuns. Entende a importância da natureza, normalmente do tempo, lua, sol, as estrelas, o solo, eles dão o maior valor. Os altos habilidosos cognitivos, eles apresentam vocabulário avançado, perfeccionismo, críticos, contestadores, não gostam de rotina, repetindo, não é isso? Que isso é uma constante neles, não gostar de rotina. Tem grande interesse por temas abordados por adultos, fora da idade deles, não é isso? Tem facilidade de expressão, desafia o professor e os colegas. É comum que haja estudantes com altas habilidades em área de conhecimento e tem um déficit em outra. Eles são, às vezes, superdotados,
mas em uma especialidade, eles não abrangem todas. Então, existe esse, né, esse detalhe. Muitas vezes eles têm um déficit em alguma matéria, em alguma disciplina, não é isso? Mas agora eu pergunto, vocês conhecem alguém assim, com essas características que eu falei? Com certeza conhece, não é mesmo? Então vamos lá. Qual é mesmo o conceito de superdotação e altas habilidades? Então eu vou falar de forma simples. Entende-se como um talento. A alta habilidade ou a superdotação é uma aptidão para as atividades intelectuais, artísticas, esportivas, não é isso? Não é só intelectual. Que parecem ser inatas, já nasce, não é isso? Uma vez que a pessoa superdotada parece apresentar tais habilidades sem que se possa explicar como elas aprenderam. Então, a alta habilidade e a superdotação, ela pode ser tanto geral ou pode ser específica, não é isso? Então, de acordo com o portal da educação, né, a Política Nacional de Educação Especial, ela define, né, como portadores de altas habilidades e superdotados os educandos que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos. Isolados ou não, pode ser isolado ou pode ser combinado. Com quê? Capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes e capacidade psicomotora. Dos tipos mencionados, destacam-se os seguintes. Vamos lá. Tipo intelectual. O que é isso? Apresenta uma flexibilidade, uma fluência de pensamento, capacidade de pensamento abstrato para fazer associações, eles conseguem fazer relações, associações, produção ideativa, rapidez no pensamento, quando você pergunta já respondeu, compreensão e memória elevada, capacidade de resolver e lidar com os problemas. Esse item mais à frente eu vou comentar sobre ele. Outro tipo é o tipo acadêmico. Evidencia uma aptidão acadêmica específica. Atenção, concentração, rapidez de aprendizagem, boa memória, gosto e motivação pelas disciplinas acadêmicas de seu interesse, né? Habilidade para avaliar, sintetizar, organizar o conhecimento, capacidade de produzir, né? A produção acadêmica. Então, tudo isso faz parte, né, do tipo acadêmico. E o tipo criativo? O tipo criativo, ele está relacionado com a originalidade, a imaginação, capacidade de resolver problemas de forma diferente e inovadora. Estratégicos, não é isso? Sensibilidade para situações ambientais, podendo reagir e produzir diferentemente e até de modo extravagante. Tem um sentimento de desafio diante da desordem dos fatos, né? Tem uma facilidade de autoexpressar, então, autoexpressão, fluência e flexibilidade. Agora vamos falar um pouco do tipo social. O que o tipo social revela? Ele revela a capacidade de liderança e de caracterizar-se por demonstrar uma sensibilidade interpessoal. Tem atitude, né, colaborativa, sociabilidade expressiva, habilidade de trato com pessoas diversas, né, e de diversos grupos, buscando estabelecer relações sociais. Tem uma percepção acurada das coisas, das situações do grupo, tem a capacidade para resolver problemas, situações sociais complexas, tem o alto poder de persuasão e de influência no grupo. Líderes, não é isso? Agora vem o tipo talento. Talento
especial. Esse ele pode se destacar tanto na área das artes plásticas, musicais, como dramáticas, literárias, ou nas cênicas, evidenciando habilidades especiais para as atividades de alto desempenho. Então, é o talento nato, não é isso? Também nós podemos... Errei. Eu pensei que estava repetido. Cadê ele? E não é, é espacial. Eu pensei que era especial. Posso começar? Então, podemos dizer também, podemos falar sobre o tipo de talento espacial, não é isso? Destaca-se por apresentar habilidades e interesse pelas atividades psicomotoras, evidenciando um desempenho fora do comum em velocidade, agilidade, movimento, força, resistência, né? Controle e coordenação motora. Esses tipos são considerados nas classificações internacionais, né, podendo haver várias combinações entre eles, e inclusive o aparecimento de outros relacionados a outros talentos e a outras habilidades. É interessante ressaltar que, em sala de aula, os alunos eles podem evidenciar uma maior facilidade para a linguagem, para a socialização, a capacidade de conceituação expressiva ou de desempenho escolar superior. No desempenho linguístico, né, nós podemos destacar o raciocínio verbal, né, o vocabulário superior à idade, são ricos de vocabulário, o nível de leitura acima da média do grupo, e as habilidades de comunicação e de linguagem bastante criativa. Então, a capacidade de conceituação, ela inclui a apreensão rápida da relação causa-efeito, da observação acurada, do domínio dos fatos, manipulação dos símbolos, além de um raciocínio, gente, incomum. Então, na área da socialização, tais alunos apresentam facilidade de contato social, capacidade de liderança, relacionamento aberto, receptivo, além de sensibilidade aos sentimentos dos outros. Quanto ao desempenho, né, na escola, o desempenho escolar, compreende um alto nível de produção intelectual, tem uma motivação para a aprendizagem, a existência de métodos e objetivos, né? Metas e objetivos acadêmicos definidos, né? A atenção prolongada, centrada nos temas de seu interesse, além da persistência dos esforços face às dificuldades inesperadas. É resolução de problemas mesmo, eles têm essa habilidade. Entretanto, não se pressupõe que todos os alunos superdotados ou com altas habilidades apresentam todas essas características. Quando não as apresentam, não é isso? Isso não se dá necessariamente em simultaneidade e no mesmo nível. O importante é que não se deve generalizar. Alunos podem ter desempenho expressivos em algumas áreas, médio ou baixo em outras, dependendo do tipo da sua alta habilidade ou da sua superdotação. Correto? Por outro lado, né? Por outro lado, nós precisamos falar que há outros que, embora apresente altas habilidades, superdotação, têm um rendimento escolar inferior e merece cuidados especiais, pois frequentemente manifestam falta de interesse e motivação para os estudos acadêmicos e para a rotina escolar, podendo também apresentar dificuldades de ajustamento ao grupo, né? O que desencadeia problemas de aprendizagem e adaptação escolar. Então, eles também têm seus problemas. Tem problemas de relação, de comunicação, porque às vezes eles ficam reprimidos, né? Então, a proposta de atendimento educacional especializado para alunos com as altas habilidades de superdotação, ele tem fundamento nos princípios filosóficos
que embasa a educação inclusiva. E como objetivo, né, é formar professores, profissionais da educação para essa identificação. A identificação dos alunos com altas habilidades e superdotação. É aí que está o problema, a gente precisa identificar. Então, para quê? Para oportunizar a construção do processo de aprendizagem, não é isso? Ampliando o atendimento com vistas ao pleno desenvolvimento dessas potencialidades extra desses alunos. Então, a identificação é o primeiro passo para que a gente tenha sucesso, para que a gente trabalhe de forma correta com os alunos com altas habilidades. Então, para subsidiar, né, as ações voltadas para essa área e construir, né, construir e contribuir para a implantação, a Secretaria de Educação, né, especial do Ministério da Educação, convidou, né, especialistas para elaborar um conjunto de ideias, um conjunto de livros, um conjunto de materiais pedagógicos, contendo informações que auxiliam as práticas de desenvolvimento aos alunos com altas habilidades e superdotação. E essas orientações, elas são para os professores. Só para professores? Não, para a família. Então, é interessante, gostaria de deixar aqui o comentário sobre algumas versões. São versões eletrônicas. É um documento que está disponibilizado na internet. É só acessar portal.mec.gov.br. E elas são encorajando potenciais. A outra é orientação a professores. A outra é atividades de estimulação de alunos. E o outro, né, seria o aluno e a família. Então, essas obras, né, que estão disponíveis, né, na internet, elas são interessantíssimas. Eu gostaria que vocês depois procurassem, né, dessem uma lida. Então, esse material é muito interessante. Vale a pena conhecer, ok? Então, continuando, vamos comentar agora sobre os desafios. E os desafios não são poucos, não é isso? Os desafios na educação dos estudantes com altas habilidades são inúmeros e divide principalmente entre a família e a escola. O mais sério, instigante, provocante e que vem causando maiores problemas na educação escolar, o que eu já disse? É a identificação pelo professor do perfil desse aluno, pela capacidade rápida de aprendizagem. Então, muitas vezes, ela aprende mais rápido que os outros, ele dá trabalho, ele não fica quieto, não é isso? Ou, muitas vezes, acontece o contrário, ele aprende muito rápido, ele fica num canto, e aí ele acha tudo muito chato, tudo muito simples, ele não tem interesse, ele perde o interesse. Já na família, o que mais angustia os pais é a intensa curiosidade dos filhos superdotados e a não aceitação das rotinas. Os pais querem que eles façam, né, todo dia a mesma coisa, eles não dão conta. Então, começa os atritos, não é isso? E a curiosidade pergunta demais, não é isso? Então, mas para atender a todos os estudantes superdotados do país, o Ministério, né, da Educação, ele trabalha na criação de um cadastro nacional com as principais informações sobre eles. A intenção é criar políticas públicas que alcancem esse público e auxiliem, né, no melhor desenvolvimento dessas habilidades especiais. Então, continuando a esclarecer, vocês sabem o que é NAS, que é NAAHS? É um núcleo de atividades de altas habilidades, superdotação. Todos os estados brasileiros possuem um núcleo de atividades de altas habilidades e superdotação, que atuam com alunos matriculados na rede, né, regular de ensino, que tem o indicativo de altas habilidades ou superdotação.
ação, né, do NAS é uma estrutura, né, ela é bem estruturada e ela tem 3 vias, que são atendimento ao professor, atendimento ao aluno e atendimento à família. Ao professor são dadas o quê? Orientações, tanto para a identificação, que eu já falei que é muito importante, né, dos estudantes, quanto para a melhor inserção, né, deles em sala de aula. Já para a família, o que são dados? São dadas as instruções para que haja a construção de expectativas que, ao longo do prazo, né, comprometem o desenvolvimento emocional dessas crianças. Então, a família precisa ser orientada também. Muitas vezes, este emocional, ele é tão afetado que causa um afastamento dessas crianças, levando mesmo até a depressão. Então, olha aí a importância de se identificar. Antes que aconteça, né, algo pior para essa criança, que ao invés de aproveitar, né, usufruir da alta habilidade, vai contribuir para uma depressão, um isolamento, não é isso? Então, gente, observa-se que as famílias, elas acabam por pressionar os estudantes com suas próprias expectativas e os núcleos, né, eles vão ajudar a lidar com isso. Quem tem um filho superdotado, vixe, ele quer explorar ao máximo quando descobre. Então, precisa, né, ter um controle sobre isso. Então, precisa ser orientado. Torna-se relevante a questão de como proceder na escola, o que você pode fazer quando você percebe a superdotação. Quais são as medidas? Então, vamos lá. Eu vou enumerar algumas medidas, não é isso? Que a escola ela pode apresentar no intuito de diagnosticar, que é a entrevista diagnóstica, uma avaliação psicológica e multidisciplinar por meio de testes e atividades. Ele tem que propor também uma parceria com a família, tem que buscar programas de enriquecimento e aceleração de estudos, buscar um atendimento educacional especializado. Então, é de fundamental importância a parceria de quê? De um especialista. Então, nós não podemos fazer, não. A gente precisa de ter um especialista para nos ajudar. Por causa da falta de estímulo recebido em casa e na escola, essas crianças podem apresentar, quer ver? Baixo rendimento escolar, por falta de interesse nos conteúdos ministrados pelas escolas. Já comentei, eles acham tudo uma mesmice, eles querem muito mais. Então, a gente precisa ter uma noção para a gente trabalhar isso, não é? A decepção e a frustração por não se sentir atendidos e nem compreendidos. Os colegas não compreendem, às vezes até nós mesmos, nós não compreendemos, em casa ele não é compreendido. Aí vem o desinteresse pelos estudos. Vocês já tiveram uma aluna assim, onde que você vai fazer a pergunta, ele já levanta o dedo para responder. E aí a sala fala, não, cala a boca, ele não pode responder não, só ele que fala. Não é isso? Então ele vai sendo reprimido. Então, quarto, comportamento inadequado, muitas vezes confundidos com imperativos, né? O hiperativismo, né? Aquela agitação, não, eles são confundidos com criança com distúrbio de comportamento ou mesmo com déficit de atenção. Esse menino tem déficit de atenção. Às vezes ele é o quê? Um superdotado. Então, para isso, o atendimento, não é isso? Especializado tem como objetivo, né, conscientizar o aluno, né, do valor de seus traços, de suas peculiaridades, né, e por seu engajamento no grupo social. Então, ele tem o objetivo de traçar isso aí, de contribuir para essa integração com ele mesmo e com a sociedade. Então, quanto aos tipos,
de atendimento, nós podemos destacar alguns. Vamos lá? Ó, programa de aceleração, essa modalidade de atendimento, ela permite com que o aluno superdotado, ele conclua seus estudos em um tempo inferior do que os outros, do que o previsto. Então, existe sim, existe essa saída, essa estratégia dentro da lei, não é isso? Então, existem programas de enriquecimento, estimulação, com o objetivo também de quê? De desenvolver as habilidades e dos interesses do superdotado, visando aumentar e aprofundar seus conhecimentos, porque os conhecimentos, eles são muitas vezes específicos. Então, a gente precisa aguçar aquilo neles. Então, já os objetivos comuns aos atendimentos, né, nós podemos destacar. Ajudar o superdotado a desenvolver ao máximo seus talentos e habilidades. Favorecer seu desenvolvimento global de forma que venha a dar, né, maiores contribuições possíveis à sociedade. E, ao mesmo tempo, viver, né, de uma forma satisfatória, porque isso é fundamental, gente. Eles precisam estar satisfeitos com eles e com a própria sociedade, com o meio que ele está inserido. Então, fortalecer um autoconceito positivo, porque o que eu já disse, muitas vezes eles ficam desestimulados e eles acabam ficando tristes, né? A tristeza, às vezes chega até a tristeza da alma, que é a maior, né, das tristezas. Então, ampliar as experiências desses alunos em uma diversidade de áreas e não apenas em uma área de conhecimento, porque a gente tem que explorar ao máximo. Desenvolver no aluno uma consciência social, muito importante, porque nós temos que ter cuidado, ele sabe mais. Você já pensou, se ele não tiver uma consciência social, ele vai se auto-achar e os outros não vai corresponder nada para eles. Então, precisa desenvolver uma consciência social, possibilitar uma maior produtividade criativa, mas não, né? Mas sempre com o pé no chão. E na prática, o que nós podemos fazer? Nós podemos procurar, né, junto com os seus alunos, encontrar tópicos de interesses como pontos de partida, ajudando-os a dimensionar o assunto de seus interesses. Não permitir que seu programa de enriquecimento degenere em uma atividade vaga e desorganizada. Quanto mais planejar, não é isso? Quanto mais se planeja, você vai ajudar a definir, né, os objetivos. Você vai conseguir um alcance educacional melhor. Então, os programas de aceleração, ele deve dar atenção especial à maturidade física, social e emocional da criança, considerando o quê? Seu nível de intelectualidade, as suas motivações e seus interesses. Então, é um tripé junto, não pode ser só mesmo intelectual. E se tratando das características do professor do atendimento educacional especializado, o que será preciso? É preciso ter conhecimento, né? Autenticidade, entusiasmo, flexibilidade, criatividade, sensibilidade, dentre outros. Se a gente fosse ficar falando, né, ficaríamos um dia falando. Então, pessoal, são competências dos professores, né, da educação especial. Habilidade de trabalhar em grupo, prover oportunidade de aprendizagem, tanto no cognitivo, tanto no afetivo. Dinamizar pensamentos divergentes, controlar e avaliar programas educacionais adotados, dentre inúmeros outros, né? Então, colegas, várias são as razões para justificar a necessidade de uma atenção diferenciada
ao superdotado. Uma delas é por ser o potencial superior, um dos recursos mais preciosos e responsáveis pelas contribuições mais significativas ao desenvolvimento de uma civilização. Olha a importância deles, não é isso? Outro detalhe fundamental para se trabalhar, né, o aluno superdotado, com altas habilidades, é a questão do estímulo. Para estimular o aprendizado desse estudante, basta que o professor entenda que ele é diferenciado e que permita que ele dirija seu aprendizado. Então, você tem que ter uma parceria com ele, você tem que dar estímulo, tem que estimulá-lo. Então, quanto ao professor, é relevante saber. Na condição de educador, é fundamental conhecer as características desse indivíduo, sendo que as principais delas são facilidade de aprender, repetindo e assimilar conteúdos, agilidade para processar informações, por mais complexas que sejam, necessidade de explorar temas com bastante profundidade, alto índice de criatividade e de curiosidade, né? Grande capacidade de analisar, de resolver problemas e um senso crítico aprimorado. Então, para ensinar com eficácia e precisão, muitas vezes é preciso apostar em um tratamento direcionado, que certamente exige mais dedicação por parte do professor. Não é fácil. O primeiro passo é você conhecer o estilo e a necessidade dos alunos que estão presentes em sala de aula e procurar desenvolver suas habilidades. Então, para trabalhar com os alunos superdotados, né, com super talentos, você pode adotar estratégias básicas que tendem a ser muito eficazes e produtivas no ambiente, né, de seu trabalho, no ambiente escolar. Então, eu vou falar aqui, dentre elas eu vou destacar algumas, ok? Aprender a detectar as características dos alunos altamente inteligentes. Os alunos superdotados, eles podem pertencer a diversos grupos e, diferentes do que muitos pensam, nem sempre são os mais comportados. Diante dessas condições, o mais importante é que o professor saiba identificar as características daqueles que possuem, né, essas altas habilidades, já que foram mencionadas, né, todas acima. Depois disso, é preciso estar consciente de que esses alunos, eles aprendem de uma maneira diferente e que o papel, né, e que nosso papel como educador é atender a essas necessidades acadêmicas. Mas mesmo nos casos em que não há a certeza de que o estudante tem altas habilidades, o estímulo do professor, ele é bem-vindo, ele é muito importante, né? Então, aposte em estratégias segmentadas, acredite, você não irá prejudicar um aluno superdotado ao oferecer-lhe uma condição diferente de aprendizado. Ao passar um trabalho para a classe, por exemplo, crie oportunidades para que esses alunos complementem, né, o conteúdo e apresentem um resultado mais avançado. Né? Tire mais dele, explore mais dele. Bons educadores, eles buscam eficácia no processo de aprendizagem. E por isso, levam em consideração o nível de capacidade de seus alunos e não se baseiam apenas na idade. É claro que as estratégias elaboradas para os estudantes superdotados não vão funcionar para toda a sala, para toda a classe. Por isso é importante reforçar que a sua forma de trabalhar deve ser direcionada, com foco em oportunidades. Então, você vai trabalhar o grupo, mas você terá que ter, não é isso?
você terá que oportunizar, né, este aluno, você terá que buscar tirar mais dele, explorar mais dele. Então, estejam alertas, né, alerta e mantenha contato sempre com os pais. Por mais que os professores sejam os principais responsáveis pela evolução das crianças superdotadas na escola, é fundamental que os pais acompanhem todo o processo de aprendizado de seus filhos. Mas, para isso, o educador deve estimular essa participação, de modo que ambos, né, estejam integrados no processo como um todo. Sempre nós temos que fazer mesmo, nós temos que fazer tudo. Mas é isso, tem que estimular, né? Tem que buscar essa interação com o pai, senão nós, né, sozinhos, nós não vamos dar conta. Então, estimule também o bom humor. Geralmente, pessoas superdotadas tendem a ser mais rudes e às vezes possuem dificuldades de interagir, principalmente por terem um nível intelectual mais evoluído do que as demais crianças de sua idade. Mas isso pode ser amenizado com pequenos estímulos diários. Você pode apostar em atividades interativas, né, que despertam o senso de humor, né, dos superdotados. Já que eles adoram conhecer coisas novas, use dinâmicas divertidas e esteja sempre por perto. Não faça deles um substituto. Isso acontece muito, gente. Pelo fato das crianças superdotadas serem mais ágeis e mais pontuais, né, na execução dos exercícios propostos em sala de aula, muitos professores acabam confundindo, né, esse estudante como professores substitutos ou monitores, né? Mas é importante que o educador entenda que a forma de aprendizado de cada um, né, de seus alunos é diferente e que pode ser que o superdotado, na condição de tutores, cria uma experiência negativa para todos os outros envolvidos. Então, você tem que aproveitar mesmo dele, né, da agilidade, mas sempre por perto. Então, a gente não pode jogar a corresponsabilidade para eles. Então, a gente tem que explorar, mas estar sempre por perto. Explorar dele, tirar mais dele. E não dar obrigações que seriam nossas, né, transferir para esse aluno. Então, ajude a entender que os erros fazem parte do aprendizado. Superdotado não gosta de errar, não. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, uma das características mais marcantes de uma criança superdotada é o perfeccionismo. Tudo certo, não pode errar. Então, geralmente, as pessoas com altas habilidades intelectuais, elas consideram inadmissível cometer erros, principalmente por traçarem, né, padrões muito mais elevados. Isso, né, pode ser prejudicial com o passar do tempo. Por isso que é fundamental que os pais e os professores, eles entrem, né, eles tenham uma ação conjunta para entender que os erros fazem parte do aprendizado. Então, a tarefa não é fácil, mas é gratificante. Chegamos ao final de nossas aulas. Muito se tem a falar sobre a superdotação, não é isso? E altas habilidades. Leia a apostila disponibilizada. Então, gente, conhecimento nunca é demais. Agradeço a todos, né? Bons estudos e até mais. Abraço. Todo esse trabalho, né, nós referenciamos no portal da educação, né, .com.br, Brasil, Ministério da Educação, orientações para implementação, Secretaria de Educação Especial e Inclusiva, dentre outros. Obrigada.